Pelos livros que a gente vê do tempo de Jesus, das histórias de Jesus, a gente sabe que ele não levava nem o papel, nem o escrito, ele não se preparava para falar. Por quê? Porque ele olhava para as pessoas, ele sentia todas as pessoas que estavam ali para escutar, para receber o auxílio, para se curar das doenças, dos infortúnios, das lepras, de tudo aquilo que sofriam. E Jesus sentia a cada um naquela assembleia todos os dias. O que é que nós precisamos hoje de um escrito para nos dirigir para as pessoas? Já pensaram nisso? Já pensou? O que nós temos que copiar o quadro, mentalizar e aí passar para as pessoas? Jesus não fazia. O que eu ia dizer? Porque se nós não temos a evolução de Jesus para sentir cada pessoa, mas nós vamos chegar lá. No tempo, nós vamos nos expandindo e sentindo cada um e auxiliando. Hoje nós precisamos dos escritos, das palavras de Jesus e dos ensinamentos que ele nos trouxe. E é isso que nós trouxemos aqui. Porque a vida sempre continua. Hoje, conversando com um moço, ele diz assim: vai, sexta-feira de novo. Onde era sexta-feira passada? Que coisa que está passando muito ligeiro esse tempo. Vocês não estão notando isso? Demais. Será que a gente está envelhecendo também ligeiro? Pelo branco dos cabelos assim? As moças a gente não sabe, está sempre muita coisa. Então, pessoal, nesse livro que na semana, há 15 dias atrás eu falei para você, do Paulo Pereira Franco, Vidas Vazias, e nós temos conversado com os espíritos todos os dias. Tem gente que não acredita em espírito ainda. Mas somos nós do lado de lá que estamos vivos. Passamos pelo caixão e vida nova do outro lado. Todo nós. E de vez em quando a gente fica meio retido dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas propriedadezinhas. E aí a gente passa algum tempo sofrendo, porque a gente não se liberta das coisas materiais. Então, pessoal, nesse livro do Divaldo Pereira Franco, Vidas Vazias, e esses espíritos que nós temos falado, eles se queixam muito. Eles dizem assim: estou com vergonha, estou arrependido de não ter feito aquilo que eu devia ter feito. Eu não rezei, eu não ajudei os outros, eu pensei só em mim, as minhas cachaças, os meus vícios. Nem a mulher eu atendi bem, eu atendi a mim. Então veja, chega do lado de lá e a mente é cobradora de tudo aquilo que a gente não fez. Então é bom a gente ter uma direção do que nós podemos fazer enquanto estamos vivendo aqui na Terra. A direção. Essa direção Jesus nos trouxe com uma imensidade de luz incrível. Às vezes eu me pergunto, pessoal, assim: será que tu tem fé suficiente, Dirceu, para vencer com alegria os infortúnios da vida? Será que tu tem perseverança? Será que você não vai baquear? Às vezes eu me pergunto se eu tenho fé suficiente. Vocês não se perguntam assim às vezes? O que a gente se trava? O que a gente tem medo? O que a gente não avança com certeza que é filho de Deus? Jesus diz: tenha fé. Eu vou falar um pouquinho aqui do tamanho de um grão de mostarda. Mas parece que de vez em quando a gente está estagnado, estacionado, que a gente não é filho de Deus, coisa nenhuma. Mas um dia nós vamos chegar lá.
diz assim: vida é movimento. A gente sempre está se movimentando. E quando eu olho para vocês, ou mexe a cabeça, ou pisca os olhos, ou as mãos estão mexendo, a gente sempre está em movimento. Aí quando a gente está dormindo, está em movimento fora do corpo, mas está em movimento. Então ele frisa que vida é movimento. E quando é bem direcionada em ações edificantes. O que é isso, Regina? Ações edificantes. Fazer o bem, não pensar só em nós, ser altruísta, pensar nos outros, dar um abraço, carinho. Hoje eu estava vendo na internet umas criancinhas, 2 anos, 3 anos, abraçando o cavalo gostando daquele abraço da criancinha. Um boi, a boi é chuva, que vai para o frigorífico. Uma moça adulando a cabeça e o boi deita no colo dela e sente aquele carinho. Então veja que o carinho, a saída de nós, em benefício de qualquer animalzinho, é sentido. Mas a gente não faz. A gente só pensa nas nossas angústias, nas nossas incertezas, nos nossos medos, nas nossas dificuldades. E a gente não é igual criança, que tudo transforma em carinho. Não é? Tem algumas rebeldezinhas, que os pais também são rebeldes. Não é? Ações edificantes transformam-se em bênçãos que alegra e liberta a pessoa do negativismo, das más inclinações, das energias escuras, pessoal. Energias escuras. Esse outro livro, Comunidade Educacional das Trevas, ele diz assim, no geral, dificilmente não tem uma casa com energia escura. E aí os malfeitores chegam, não deixam dormir, as coisas não acontecem. Quando nós temos negatividade, quando nós temos pessimismo, quando nós temos angústia, quando nós estamos preocupados, e nós esquecemos de uma grande coisa que nos liberta. Qual é? A oração, a prece. Se nós nos lembrássemos de fazer a prece, de vez em quando. Agora nós estávamos vindo para cá, uma chuva. A Regina estava dormindo. Eu fiz o sinal da cruz para a Regina. Ela podia estar sendo levada, não sei Fiz umas 3 vezes sinal da cruz, eu não rezei um Pai Nosso. Não, ela se acordou. Bom, pessoal, então, antes que a vela se apague, você sabe o que quer dizer isso? Né? Depois se acenda lá na hora do adeus, nós vamos ter que ainda direcionar nossas ações o melhor possível, baseado nos ensinos de Jesus. E os ensinos de Jesus nós trouxemos mais alguns que sexta retrasada nós trouxemos 13. Agora os outros 12. Então, o ensino de Jesus. Valores espirituais. Nós não devemos nos fixar nos valores materiais. Sim, para sustentar o corpo. Mas enaltecer o nosso espírito, que precisa crescer em jovialidade, em expansão, em conhecimento, em sentimento. Então, quando eu cresço em sentimento, a minha luz se expande. Jesus traduziu isso, amai. Quando a gente ama, quando a gente sai de nós para um abraço, para um sentimento. Por isso que o abraço não pode ser abraçar e sair. Tem
que ser sentido, tem que ter carinho, que a gente sinta realmente o outro, que a gente se expanda e no abraço a gente pode transferir energia e dar um passe. Todos nós podemos dar esse passe de transfusão de energia. Então, como somos espírito, enaltecer esses valores da cordialidade. Cordialidade quer dizer do coração. Então, Jesus enalteceu isso através da parábola do filho pródigo. Que o filho gastou todos os bens do pai e depois voltou humildemente para a casa do pai, casa de Deus, porque lá ele sabia que tinha tudo que de bom que seria possível. Então nós estamos voltando para a casa do pai também, através das vidas sucessivas, através do aprendizado, através da libertação dos nossos apegos, enaltecendo sentimento. Jesus falou isso com muita frequência. Depois ele disse que nós éramos deuses, vós sois deuses, porque somos filhos de Deus. Parece que a gente anda pesado, com dificuldade, parece que a vida não avança, parece que a gente não é filho dele. Ninguém. Porque a gente se apega muito às dificuldades, ao vencer as provações da vida. Nós temos que ser maior que isso. Então eu sempre digo que nós temos que avançar um pouco mais daquilo que a vida nos propõe. Bom, eu estou trabalhando em mecânico. Nós temos que ser também bombista. Eu tenho que ser também eletricista. Não posso me apegar a uma coisa só, porque nós somos muito grandes e temos toda a capacidade possível. Somos muito grandes e a gente se limita, a gente se especializa, a gente é médico de ossos, mas não é médico da cabeça, não é médico do coração, não é médico da digestão, do pulmão. Bom médico é aquele que sabe de tudo. E aí ele vai direto no problema maior, que não é só dos ossos. O osso pode ser uma determinação da nossa mente perturbada, que fechou o carro e quebrou um osso. Então nós temos que ser grande, maior do que aquilo que a vida se propõe para nós. Então é bom fazer um curso, é bom ler livro, é bom participar de um grupo de estudo. Não é, Rose? Está ali, de graça. A Rose está sempre ensinando, sempre aprendendo com os livros. Por que ele não participa? Ser maior entendimento. Então nós somos deuses na medida da nossa capacidade e da nossa evolução. Se a gente é pequenininho, a gente é um deusinho muito pequeno. Honestidade. Grande drama da humanidade. Então Jesus disse, eu posso andar, seja, eu posso palavreado, seja, sim, sim, não, não. Eu não posso ser meio termo. Eu tenho que ser a oferta. Eu sou aquilo que eu acho que tenho certeza de ser. Eu não posso ser meio termo. É um rapaz que começou a viajar em caminhão desses que fazem as viagens para Argentina e Chile. Trabalhou um mês e agora voltou a trabalhar comigo. Sabe, seu Deus? Não vou voltar mais ser caminhoneiro. E lá na Argentina tem um posto que diz assim, a gente abastece 500 litros. E ele diz assim, quantos litros vai na boleta, irmão? Seja, aqueles litros que botar mais, você dá um empenho para a criatura. Não, é 500 litros e nada mais. Então ele sentiu que os caminhoneiros, não tem nenhum caminhoneiro aqui, que vai fazer. Aí não posso falar. Cada vez que ele vai me sugar. Então veja, a humanidade está corrupta. A gente vê na política, a gente diz, mas e eu, será que eu sou corrupto e vou
tentar falar mal das criaturas que estão lá em cima, que estão no poder, que estão em todo lugar. E eu sou honesto, eu faço aquilo que é o melhor e que não é contra alguém. Então nós devemos ter essa honestidade dentro de nós. Sim, sim, não, não. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem exercer isso não. Pode falar. A fé, eu havia falado, que Jesus disse que era do tamanho de um grão de mostarda para todos nós. Que a nossa fé não era do tamanho de uma laranja, nem de uma maçã, nem de uma banana. Ele disse que era muito pequenininho. Porque nós não temos certeza da nossa filiação divina. Nós achamos ainda que somos filhos do pai e da mãe. Filho da mãe, não é uma palavra assim. Mas é filho do pai, Jesus disse pai primeiro. Do pai e da mãe. Mas nós somos emprestados para o nosso pai e nossa mãe. Porque nós tivemos uma eternidade de vidas em outras épocas, até chegarmos a essa condição de aprender a falar, de enxergar, de sermos harmônicos com nós mesmos e querer uma direção para a nossa felicidade. Então, precisamos ter essa certeza dentro de nós, porque nós queremos alguma coisa, vamos sentir que nós somos capazes. E se for o melhor para nós, vai acontecer. Depois, a humildade. A Regina vai falar um pouquinho de humildade. Quando eles vão botar o apito para me chamar, eu já abanei, aí eles abanam e eu já passei. Por isso que ninguém cobra os humildes. Então sejam humildes, pelo menos na Polícia Rodoviária Federal. Capacidade
Ontem nós estávamos no grupo de estudo e eu estava pegando as mãos de uma moça e de um homem. Digo, não, tu sai para lá e vem a outra moça aqui. Porque as peles das mulheres são muito mais delicadas que nós. Então veja só, por que a pele da mulher é mais delicada? Ele está me olhando meio desconfiado. Levanta a tua blusa aqui. Então veja só, pessoal. A pele da mulher tem 40% mais poros do que a pele do homem. Então é uma pele sensível. Por que a pele da mulher sensível é delicada? Porque ela amamenta, ela consegue calor para aquele filho que Deus dá para ela dar calor. E ela se torna uma pele sensível. Eu vou pegar em mão de homem? Não, em mão de mulher. Que é sensível, é delicada. Todas as mulheres têm pele mais. Vocês já notaram isso? Bom, não vou te pegar aqui. A capacidade de curar. Então, quando a gente abraça, sente carinho, quando a gente se expande através do peito, que é o lugar do sentimento do peito, que a mãe abraça a criança aqui, onde ela doa sentimento e calor. Quando a gente abraça, pensando no abraço que está se dando, nós estamos curando. É impressionante. E as pessoas saem, que abraço gostoso, porque a gente mentalizou o abraço. E a gente curou a pessoa. Principalmente o campo mental. Então cada um de nós pode abraçar, sentir, e vocês vão se dar conta de que nós estamos passando energia e curando a pessoa. Depois nós vamos fazer esse exercício. Vidas sucessivas, renascer da água do Espírito. Então Jesus enalteceu, principalmente depois da crucificação, que ele tinha ressuscitado, ele era um espírito imortal, que ele podia renascer de novo, encolhendo, entrando na próxima mãe que gestaria ele. Mas Jesus não precisava disso, porque ele já tinha trazido todo o que nós precisávamos para entender Deus. Então, vida sucessiva. Se não Deus seria injusto, uns nascerem e morrer, outros nascerem pobres, outros nascerem ricos, outros nascerem sem saúde, outros nascerem deficientes. Se não fosse a explicação dos nossos atos em vidas passadas, que dá o resultado agora, seria a injustiça de Deus. E Deus não seria misericordioso. Então Jesus explicou muito bem isso, principalmente para Tomé, os apóstolos depois da ressurreição. Perdão das ofensas. Isso é essencial. Mas eu não consigo. Eu fico pensando naquilo que me fez mal. Esse é o grande mal dos espíritos que nós obsedimos, porque eles não conseguem nos perdoar. E aí o que acontece? Ficam parados no tempo, 100 anos, 200 anos, com um pensamento de vingança. Mas que não sejamos nós a fazer isso, porque senão nós nos travamos no tempo. Vocês já notaram? Um pensamento de ódio, de rancor, de desamor, fixa na nossa mente e parece que a gente se trava, só pensa naquela pessoa que nos fez um ato de maldade, de desamor. E aí o que acontece? Nós não vamos para frente. E tem um título que diz assim: leite derramado, não volta mais para o pau. Água que mexeu o moinho, a roda d'água, já se foi embora. Então o que passou, passou, nós temos que ir para frente. Sempre ir para frente. Esquecer as mágoas, esquecer aquele que nos tirou bem, enfim, e até rezar por ele. Que aí a gente se livra com mais facilidade. Amar os inimigos não é fácil. Se a gente não ama nem os amigos, imagina amar os inimigos. Então, pelo menos, rezar por eles. E Jesus enalteceu assim: quando tiveres uma oferenda a colocar no pé do altar, se tiveres um inimigo, deixa a oferenda e vai te reconciliar com o teu inimigo.
Aí ele disse que a oferenda não vale nada se nós temos um coração magoado. Então nós temos que aprender a rezar por aqueles que são nossos inimigos. E Deus, pela sua misericórdia, coloca os inimigos dentro da nossa casa. Vou contar um exemplo que aconteceu lá em um estado. Não sei se já tinha contado para você. Uma senhora, 41 anos, chegou para nós e disse assim: não suporta a minha mãe. Desde que eu nasci, eu odeio. E a minha mãe nunca me abraçou. E a minha mãe me odeia. Vocês podem me ajudar? Que jeito podemos ajudar? Aí, através da mediunidade, se viu que a moça de 41 anos, na vida passada, tinha sido um homem. E a mãe dela tinha sido a mulher dele. E que ele, com o corpo de homem, e a mãe como esposa, ele deu um chute na mãe, mandou embora, a mãe se suicidou, ele arrumou outro. E agora, por misericórdia de Deus, vem como mãe e filho. Entendeu? Para tentar refazer esses laços de desamor que foi espalhado no passado. Então nós pensamos assim: vou trocar de mulher, vou fazer o que eu acho que posso fazer. A gente é responsável por tudo aquilo que se espalha por aí. Tem um ditado que diz assim: quem espalha vento, colhe tempestade. Quem semeia espinho, vai doer logo ali adiante, porque o espinho vem contra ele. Então, que não tenhamos inimigos, que tentamos a gente tenta entender aqueles que Deus colocou como nossos parentes, primos, familiares. Eu tenho um cunhado meu que foi meu inimigo político numa vida passada. E ainda eu tenho dificuldade de abraçar e sentir. A gente tem isso, pessoal. É interior, não. Parece que tem uma coisa que diz: ele vai me fazer de novo. Mas ele também se modifica e cresce, não é? Confessai-vos uns aos outros. Não é para chegar ali dentro e falar tudo aquilo que a gente faz. Não. É conversar nossas mágoas, as nossas aflições, porque senão nós ficamos emocionalmente alterados e nós não descansamos. Quando vocês chegam ali no atendimento fraterno, não consigo dormir, não sei o que acontece. Bom, está se confessando com a gente e a gente daí pode auxiliar. Mas não no sentido de ter feito pecado, porque o pecado pessoal não existe. Pecado é uma ação que nós estamos aprendendo com ela. Então, pelo resultado das ações que não são boas, nós vamos aprender a não fazer mais o mesmo erro. Então, não existe pecado que a gente, estou arrependido, sim, mas não posso olhar para o tipo porque, meu Deus do céu, não, foi uma experiência, eu não vou procurar não fazer mais. Amar a Deus e ao próximo é o primeiro mandamento. Amar quer dizer assim: como é que eu consigo amar a Deus? Se eu não enxergo, se eu não sinto, como é que eu consigo fazer? Fazendo bem aos outros, sentindo as pessoas. Deus é tudo aquilo que está na nossa volta, é energia, é construção, é árvores, é bichos, isso tudo é divino, tudo é divino. A grama, tudo que vive é de Deus. Se nós entendermos essa energia e gostarmos de tudo isso, tem as pessoas que estão tão fechadas nos seus problemas que até as ervas, as flores não existem na volta da casa. Parece que ali tudo morre. E tem um porém aí, sobre isso: amar a Deus e o próximo. Então, amar a Deus e o próximo é a si mesmo. Se tu não te ama, como é que tu vai amar a Deus e o próximo? Porque nós somos semelhança de Deus, né? Tu falou ali na criação divina, né? Deu para entender
isso que a Regina falou. Eu devo gostar de mim, eu devo gostar da minha forma de ser, porque é o que eu tenho. Então, eu me olho no espelho, estou todo cheio de ruga, de branco, não importa. Mas é a estrutura que eu consegue levar o meu espírito perante a vida. Então a gente deve se gostar, não importa o feio que a gente é. Aliás, eu vi um extraterrestre numa fotografia, esse sim é feio. Um olhão grande, magro, cabeção. Será que a gente casaria com uma mulher dessa? Feio esses são. Mas para eles são bonitos entre si. O feio bonito lhe parece. Hã? O feio bonito lhe parece. Quando a gente ama, a gente não olha a feiura, a gente olha, a gente sente, nem olha, sente. Mas você tem isso, mas a gente sente, né? Por fim, pessoal, sem caridade não é A salvação. rosa tem espinho, mas é pintada. A gente não quer esse espinho, né? Tira isso. Sente o perfume do que foi produzido. Tá bem. Sem caridade não há salvação. É a grande máxima, pessoal. É a gente sair de nós. É a energia que a gente deve fazer crescer em nós através do bem que a gente faz para o outro. Isso se chama altruísmo. Se chama expansão de energia. Então por que a gente gosta de vir aqui e ir nas casas? Nós estamos conhecendo pessoas, nós estamos ampliando a nossa energia. Ou seja, uma centelha que está quase apagada em nós, quando a gente abraça, a gente sente, a gente conversa com as pessoas, nós ampliamos essa vibração, que é um sentimento que Jesus simplificou como amor. Sentimento de amor, que é a saída de nós em relação ao bem que nós fizermos ao outro. Isso vale muito. Vale por um passaporte para a gente ir para o espaço de luz quando a gente morre no corpo de carne. Se nós não fizermos esse altruísmo, essa caridade, esse bem, se não gostarmos de viver, de sentir as pessoas, nós vamos ficar escurecidos, presos. O nosso corpo está lá no cemitério, ou na nossa casa, ou nos nossos bens, e a gente está rodeado de escuridão, porque a gente não se fez luz. Então nós precisamos nos fazer luz, através do mundo. Vocês têm alguma pergunta? É fácil, pessoal? Não é fácil. A gente tem que se dedicar. A gente tem que se esforçar. A gente tem que pensar. A gente tem que ter consciência. Dirceu, isso é correto ou não é correto? Tu está fazendo o bem ou tu está te iludindo que está fazendo o bem porque tu não está desenvolvendo sentimento? A gente se ilude muito, dá um prato de comida, dá uma roupa dela, dá alguma coisa. A gente se ilude. Isso não é sentimento. Agora vamos fazer um exercício. Cada um escolhe alguém para dar um abraço curador. Levanta.